Jesus é o Senhor. Amém. Hoje é dia 3 de outubro de 2024 e vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico de Atos dos Apóstolos. Senhor, nós te agradecemos. Amém. Senhor, nós te louvamos. Amém. Porque tu és tudo para nós, Senhor. Amém. Obrigado pela tua palavra. Amém. Obrigado por tudo que o Senhor deixou registrado na Bíblia. Amém. Senhor, nós queremos nos abrir a ti, Amém. ouvir a tua voz, Amém. receber toda a tua palavra em nosso espírito. Amém. Senhor, encha-nos, Senhor. Amém. Ó, dê-nos graça, Senhor, para desfrutarmos da tua palavra nesse estudo de Atos. Amém. Ó, Senhor Jesus, queremos entrar nessa noite no capítulo 11. Abençoe-nos, Senhor. Conduza nosso estudo. Senhor, trabalhe em nossos corações para recebermos a tua palavra. Abençoa os que estão aqui presentes, também todos que acessarão essa palavra pelo canal do YouTube. Amém, Senhor Jesus. Amém. Capítulo 10 de Atos, nós vimos um momento importante em que os gentios são alcançados pela palavra do Senhor e também recebem o dom do Espírito Santo. Amém. Quando falamos do dom do Espírito Santo, queremos dizer não algum dom à parte do Espírito Santo, mas o próprio Espírito Santo que entra naqueles que creem, naqueles que se convertem ao Senhor. Amém. E aqui nesse capítulo 11, nós vamos ver a questão inicial. Pedro, ele é procurado pelos judeus e em Jerusalém, tá certo? Quando ele está em Jerusalém, e os judeus perguntam para ele se ele entrou na casa de gentios. E aí Pedro faz um relato do que aconteceu com ele e com os que estavam na casa de Cornélio em Cesareia. Então nós vamos ler esse relato, nós vamos ler essa porção, Atos capítulo 11, versículos do 1 até o 18. Basicamente, é a repetição do que aconteceu no capítulo 10. É o Pedro explicando o que aconteceu, tá bom? Então nós vamos ler e comentar alguma coisa de passagem, mas é isso que eu estou falando, é basicamente esse relato, tá? Vamos lá. Capítulo 11, versículo 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar.
Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então vejam, Pedro foi para Jerusalém e ali eles já tinham ouvido falar que Pedro tinha entrado na casa de incrédulos, de gentios, de incircuncisos. Então chegaram junto com Pedro e falaram: você entrou na casa de gentios, certo? Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. A circuncisão era uma marca muito forte do povo judeu. No Antigo Testamento, isso foi determinado por Deus já com Abraão. Abraão foi aquele que iniciou essa prática da circuncisão por mandado de Deus, tá certo? E aí, isso entrou na lei também, depois com Moisés, e o povo de Israel, ele era marcado, vamos falar assim, pela circuncisão, marcado pela dieta, marcado por guardar o sábado, coisas que estavam na lei de Deus como ordenanças de Deus. Agora, no Novo Testamento, essas práticas já não teriam valor, certo? Essas práticas de ordenanças, como nós já lemos, né, lá em Efésios capítulo 2, o Senhor eliminou na cruz a lei na forma de ordenanças. E aí, para que os dois povos, judeus e gentios, pudessem ser um só. Então, essas coisas dos judeus deveriam acabar. Mas ainda a gente vai ver que isso aqui perdurou por muito tempo ainda, e até hoje os judeus se circuncidam, tá? Mas eles aqui consideravam que essa questão da circuncisão era uma marca de alguém que era fiel a Deus, que seguia a lei e tal, e não enxergaram, não tiveram uma visão clara de que isso, com a vinda de Cristo, se cumpria de forma espiritual e não na carne. Amém? Mas eles eram ainda muito, como que eu posso falar? Fiéis, né? Vamos falar assim, fiéis aos costumes, às tradições do Antigo Testamento. Gostaria de ler com vocês Romanos capítulo 2. A circuncisão tem algum valor ainda hoje? Vamos ler. Romanos capítulo 2, versículo 28. Isso é Paulo falando para os da igreja em Roma. Claro, ali tinha bastante judeus também, né? Versículo 28 fala assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão
a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Por que ele fala que cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus? Porque eles se achavam, né, que eles eram circuncidados, então eles eram os maiorais, né, eles eram os melhores do que os outros. Mas aqui Paulo está deixando claro que judeu não é agora uma questão de ser judeu exteriormente, nem circuncisão a que é na carne, mas é um judeu espiritual. O que ele quis dizer? Judeu é todo aquele que crê no Senhor. Como diz, né? Nós, os filhos de Abraão, quem são? São os filhos da fé, certo? Então, os filhos de Abraão não são apenas os semitas. Na visão espiritual, os filhos de Abraão são todos aqueles que creem. São os filhos da fé. Amém? Então é isso que Paulo está falando aqui. E a verdadeira circuncisão é do coração, é no espírito, e o louvor não vem dos homens, mas vem de Deus. Amém. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gálatas 6,15 diz o seguinte: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Quando que nós nos tornamos nova criatura ou nova criação? Quando aceitamos o Senhor. Vamos ler também aqui, 2 Coríntios capítulo 5. Então aqui está claro, Paulo está falando, nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão. O que vale agora é ser nova criatura. Ó Senhor Jesus, capítulo 5, vamos ler a partir do 14, fala assim, 2 Coríntios 5, 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Então aqui também, segundo a carne, também diz respeito à circuncisão na carne, tá? Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, as coisas antigas aqui, podemos colocar a circuncisão, as coisas das ritualísticas do Velho Testamento. Então, essas coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Nós, irmãos, quando nos convertemos, nós, quando recebemos o Senhor Jesus em nosso espírito, nós nos tornamos nova criação. Amém. A igreja é a nova criação de Deus. Amém? Amém? Então, graças ao Senhor, na igreja, circuncisão tem valor? Não. Incircuncisão também tem valor? Não. O que tem valor? Ser nova criação. Receber o Espírito e viver pelo Espírito. Então, esses que interpelaram, que arguíram, que foram perguntar para o Pedro o que você foi fazer na casa de gentios, né? Eles ouviram o relato de Pedro, como Pedro explicou, tudo aquilo que nós já vimos, né, no capítulo 10. Pedro teve a visão, o Cornélio teve a visão, e essas visões se complementaram, e ele foi lá para a casa do Cornélio, e ele estava ali falando a palavra de Deus, e o Espírito desceu sobre eles. Tá certo? E aí o Pedro falou no versículo 17, pois se Deus
lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, ou seja, não teve diferença em que, no momento em que os judeus creram no Senhor Jesus e no momento em que os gentios creram no Senhor Jesus. Lembra, semana passada nós falamos, não há acepção de pessoas. Então aí o Pedro fala, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? A gente tem que entender que esse evento é algo do coração de Deus. Incluir todo homem na igreja. Incluir todo homem no corpo de Cristo. Amém. Seja judeu, seja gentil. O que precisa é ouvir a palavra e crer no Senhor. Amém. Aleluia. E o versículo 18 fala assim, ouvindo eles, esses que foram assediar o Pedro, né? E ouvindo eles estas coisas, olha que palavra interessante, apaziguaram-se. Entenderam? Quer dizer que eles estavam... Não, estavam perturbados, né? Estavam incomodados com essa questão do Pedro ir na casa de... Agora estão calmos. Agora, alguma versão fala, acalmaram-se. Entendeu? Por aí. E glorificaram a Deus. Então, o que a gente deve entender? Eles entenderam que Deus também quer os gentios. Amém. E aí, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Amém? Amém. Graças a Deus. Agora vamos entrar nos versículos seguintes do capítulo 11. Se Deus quiser, hoje nós vamos falar todo esse capítulo. Amém? Amém? Bom, essa parte foi fácil porque foi basicamente uma explicação do Pedro. Né? Vamos lá, versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Bom, então aqui esses que chegaram no Pedro, conversaram com o Pedro, estão claros de que a palavra era para os gentios também. Não dá para saber se esse evento aqui era um pouco antes ou ao mesmo tempo, mas eles não estavam sabendo dessa conversa com Pedro, tal. Mas esses que foram dispersos por causa do martírio de Estevão, lembra no versículo, capítulo 7, que Estevão foi martirizado e tal? Então, esses que foram dispersos por causa dessa grande perseguição que houve em Jerusalém, e percebam que isso aqui foi um marco, né? Então, a morte de Estevão, parece que o Senhor faz questão de falar para dizer que a morte de Estevão não foi em vão. Amém. Que a morte de Estevão provocou essa dispersão para a propagação do Evangelho. Amém? E aqui fala que esse Evangelho chegou até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Mas eles não falavam, não anunciavam a ninguém, a não ser para os judeus. Então, essa questão da dispersão, tem uma dispersão que é dos judeus, de modo geral, que se espalharam por várias regiões e que não eram convertidos. E agora, por causa da perseguição da igreja, alguns judeus que eram convertidos também se espalharam, e aonde eles chegavam, tinha judeus morando, e eles pregavam a palavra para esses judeus. Está entendido? Sim. Tá, né? E aí essa região da Fenícia, onde é que fica a Fenícia? Vocês sabem onde fica a Fenícia? Não. Aí é que está. Então, a palavra de Deus chegou até a Fenícia. A Fenícia, hoje, é o Líbano. E hoje o que está acontecendo lá no Líbano? Então, o Líbano hoje, né? Estou falando hoje, dia 3, né, do 10 e tal, está tendo um conflito entre Israel e
o Hezbollah que se infiltrou no Líbano. Não é exatamente contra o Líbano, mas é contra os terroristas do grupo chamado Hezbollah. Então, Israel tem atacado aos redutos, né, do Hezbollah, que estão lá no Líbano. Mas, no passado, os judeus chegaram lá com o Evangelho. Amém. Infelizmente, parece que isso não perdurou muito, né? Bom, mas vamos lá. As principais cidades do Líbano eram Tiro, Sidom e Ptolemaida. Também Chipre. Chipre, vocês sabem, devem saber que é uma ilha. Essa ilha fica a uns 160 quilômetros da costa da Antioquia, da Síria, tá? Umas 160 quilômetros mar adentro, essa ilha de Chipre. Essa ilha de Chipre, o idioma ali é o grego, principalmente o grego que eles falam em Chipre. E ali não é uma cidade, mas Chipre tem várias cidades. Então, quando fala de ilha assim, a gente pensa que é uma ilha assim, pequenininha e tal, mas no caso é uma ilha grande que tem várias cidades. É isso aí. E também eles chegaram em Antioquia. Antioquia é na Síria, tá certo? Então veja como o evangelho chegou. Então, hoje a gente ouve esses conflitos todos, né, na Síria, Líbano, Irã. Irã é a Pérsia de antigamente, tá? O Iraque é o quê? A Babilônia de antigamente. Então, todos esses lugares que a gente ouve hoje estão lá na Bíblia, estão no Antigo Testamento, às vezes com outros nomes, às vezes com o mesmo nome, tá? Então, Antioquia era uma cidade da Síria, e era uma grande cidade, era a capital. A Síria estava sob o domínio também do Império Romano, tá? Mas era uma capital daquela província da Síria, e era uma grande cidade com mais de 500 mil habitantes. Mais populoso, maior que essa cidade, só tinha duas. Uma é a própria capital do Império Romano, Roma, e a outra era, vamos ver se vocês sabem. Olhando para mim, vocês vão saber. É isso, Alexandria. Alexandria. Captei a vossa mensagem, né? Então, só para vocês terem uma ideia como que era grande essa cidade de Antioquia, tá? Então, esses irmãos, esses judeus cristãos, pregavam aos judeus não cristãos dessas regiões. Apesar de que, vamos ler de novo, Mateus 28. A gente vai decorar Mateus 28, né? Apesar de que em Mateus 28 o Senhor falou, 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Espírito, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá, quero pular o filho aqui. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Todas essas palavras que eu estou lendo aqui são as instruções, as orientações do Senhor, podemos falar um mandamento do Senhor mesmo, para pregar o Evangelho, né? Marcos 16, 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então não fica dúvida, criatura, se você considerar o judeu é um homem e o resto é criatura, prega para eles também, porque aqui o Senhor está falando, prega para toda criatura. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus, vamos lá.
Graças ao Senhor, voltando para Atos 11, vamos lá, versículo 20 agora. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Alguns deles eram de Chipre eu já falei, né, essa ilha, e Cirene. Cirene é uma cidade da África. Eles foram até Antioquia, que é essa Antioquia da Síria que eu falei para vocês, essa grande cidade, e eles também falavam aos gregos. Quando fala gregos em alguns lugares do Novo Testamento, não é que são necessariamente nascidos na Grécia, mas são aqueles que usam o idioma grego, tá? E são gentios. Por definição, são gentios de modo geral, tá bom? Não judeus, tá? E anunciando-lhes também aos gregos, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. 21. Vamos ler juntos? A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Embora alguns pregassem só para os judeus e outros, vamos falar assim, entre aspas, desavisados, pregavam para todos, a mão do Senhor estava com eles. Isso estava dentro do plano de Deus, isso era algo do coração do Senhor, alcançar a todas as pessoas com o evangelho do Senhor Jesus. Aleluia. Então, aqui fala que muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Muitos. Aleluia. Essa é a palavra aqui. Muitos, crendo, se converteram ao Senhor. E deve ter sido um número razoável mesmo, porque olha o 22, versículo 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Da igreja que estava em Jerusalém. Novamente a gente percebe o modelo de Deus. A igreja na cidade de Jerusalém. E a igreja tem ouvidos ou não? Sim. Tem ouvidos, né? Aleluia. Então, enviaram Barnabé até Antioquia. Os apóstolos estavam ali em Jerusalém também. Quem deve ter enviado Barnabé deve ter sido os apóstolos. Barnabé é uma pessoa destacada, vamos falar assim, entre os irmãos ali em Jerusalém. Era uma pessoa de confiança, pelo que a gente vê aqui. E ele foi enviado para Antioquia para ver o que está acontecendo lá. Veja lá, os gentios receberam a palavra, estão seguindo o Senhor, tal. Vai lá e vê o que está acontecendo. Ou ajuda também e tal. Versículo 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Ele chegou e viu a graça de Deus. O que significa ver a graça de Deus? Graça, como nós falamos algumas vezes, graça é o desfrute de Deus, é desfrutar de Cristo, com as riquezas que Ele tem para nós de uma maneira gratuita, né? Você não paga nada. Então, ele viu a graça de Deus, eles estavam desfrutando do Senhor, eles estavam desfrutando das riquezas do Senhor, eles estavam desfrutando de Cristo. Como que nós desfrutamos da graça de Deus? Invocando, orando, lendo a Bíblia, reunindo, pregando o Evangelho, não é assim? E nós somos cheios da graça de Deus. Então a igreja
em Antioquia estava cheia da graça de Deus. Ele viu ali que a igreja desfrutava da graça de Deus. Ele ficou triste? Não, graças a Deus, né? Ele alegrou-se e exortava. Às vezes essa palavra nos trai um pouco, né? Por quê? Exortação, algumas vezes a gente pode ter a noção de que é dar uma repreensão, dar uma chicotada, assim, alguma coisa assim, né? Como um pai repreendendo o filho. Não, mas exortar não é isso que significa. Exortar é encorajar. Admoestar é uma coisa, agora exortar é encorajar, é consolar. Então, principalmente aqui, alegrou-se e encorajava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então houve um início e o Barnabé estava preocupado, estava encorajando os irmãos a continuarem, a permanecerem. Irmãos, a igreja numa cidade, ela precisa de perseverança. Os irmãos entendem isso? Às vezes a igreja pode ter muitos irmãos, às vezes pode não ter tantos irmãos, mas é a igreja naquela cidade e alguns que creram podem não permanecer, não é? E aí precisa de perseverança. Então, o encorajamento de Barnabé aqui é para que eles tivessem firmeza de coração e permanecessem. Irmãos, toda a igreja precisa de irmãos firmes. Tá? Firmes de coração. Claro, muitas coisas sobrevêm, muitas coisas acontecem, muitos ataques vêm, com certeza. A gente pode balançar, a gente pode até escorregar alguma vez, mas não tem saída para nós. Nosso negócio é se voltar para o Senhor. Amém. Não é verdade? Então, esse é o encorajamento de Barnabé. Acredito que ele agiu dessa maneira porque ele também tinha algumas experiências, ele também viu muitas coisas. Por exemplo, lá no capítulo 5 de Atos, ele viu, o que ele viu? Ananias e Safira. Ele não viu? Querendo enganar os irmãos. E por fim, sucumbiram, morreram. Então, ele falou, está todo mundo correndo risco. Então vamos encorajar os irmãos aqui a permanecer no Senhor. Com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E versículo 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Então a igreja em Antioquia tinha os gentios. Eles receberam o Senhor. Também tinha judeus, mas aqui também os gentios creram no Senhor. Ele era um homem bom. Se a gente lembrar quando Paulo foi para Jerusalém, vocês lembram quando Paulo se converteu lá no caminho de Damasco, ficou em Damasco, aí ele desceu pelo elevador ali, né? E foi lá para Jerusalém. Quem que recebeu Paulo lá em Jerusalém? Vocês lembram ou não? Barnabé. Foi Barnabé. Barnabé recebeu Paulo ali em Jerusalém e foi levar lá para os apóstolos, para apresentar para alguns apóstolos. E ali fala que muitos desconfiavam que Paulo não tinha se convertido de verdade. Talvez fosse um infiltrado ali, né? Mas Barnabé recebeu depois. Na verdade, Paulo foi encaminhado para Tarso. Lembram disso? Amém. Bom, versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso. Fazer o quê? À procura de Saulo. Então, às vezes eu falo Paulo, mas vocês sabem que Paulo e Saulo é a mesma pessoa, né? À procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para
Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Então tinha bastante gente. E vamos lembrar, ali era uma cidade importante, uma cidade populosa. Em Antioquia, olha uma coisa interessante aqui, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aleluia. Mas aqui, irmãos, eu quero dar um pitaco aqui, tá? Por que Barnabé se lembrou do Saulo e foi procurar Saulo? Alguém tem uma opinião? Sim. Mas não podia pegar alguém lá de Jerusalém também? Por que Saulo? Primeiro porque é algo do Espírito, certo? Saulo, ele recebeu o Senhor, ele estava lá no ostracismo, não é verdade? Estava lá quietinho, lá, escondidinho, lá, na prateleira lá em Tarso. Agora o Barnabé lembra-se de Saulo, fala, vamos chamar aquele camarada lá para ajudar aqui a igreja em Antioquia. Eu vou falar minha opinião. É opinião minha, tá? Eu acho que quando Paulo se converteu em Damasco, e ele foi para as regiões da Arábia, né? Isso está relatado lá em Gálatas, capítulo 1. E ali, ele, nesse retiro, eu creio que ele, na comunhão com o Senhor mostrou muita coisa para ele. E mostrou as coisas do Novo Testamento. E mostrou questões dos gentios também. Logo de cara, no capítulo 9, o Senhor falou para Paulo que ele seria um vaso que ia levar a palavra para os reis e gentios, não é? Vamos lá. 9, 15. Mas o Senhor lhe disse, falou para Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então aqui, o Senhor já falou que ele ia para os gentios. Então a porta da salvação para os gentios tinha que ser aberta mesmo, tá? Mas até então, no momento quando Paulo recebeu o Senhor, não tinha essa porta aberta. E eu acredito que Paulo, quando falava com os judeus ali em Damasco, e eles ficavam irritados com Paulo, talvez Paulo já falasse alguma coisa sobre os gentios. Deu para entender? Quando ele vai para Jerusalém, também as pessoas ficam irritadas ali com Paulo, não ficam? Eu acredito que também ele já falava algumas coisas sobre incluir os gentios. Minha opinião. Tá? E por que Barnabé lembrou dele agora? Porque Barnabé deve ter ouvido ele falar a respeito dos gentios serem alcançados pela palavra também. Então, ali era uma igreja que tinha gentios e judeus, Antioquia. Um novo começo ali, um novo modelo de igreja, vamos falar assim. E aí o que acontece? Paulo falava sobre os gentios também, de incluir os gentios. Vou lá chamar Paulo. É plausível esse pensamento? Não. Pode ser? Eu acho que foi isso. Amém? Ó Senhor Jesus. E ali, por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Versículo 26 do capítulo 11 que eu estou lendo. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aleluia! Essa palavra cristãos é cristianos. Pode ser que não eram alguma coisa positiva para quem chamava os cristãos de cristãos, entendeu? Mas fosse alguma coisa pejorativa. Algum bullying,
Ah, vocês são cristianos. Por quê? Quem seguia alguém tinha esse anos, né? Então, por exemplo, César, o imperador romano, era o César. Não é que é o nome César, mas César vem de Caesar. E significa aquele que é o imperador, né? É um título do imperador. Então, Júlio, César. Augusto, César. César, Nero. Então, todos os imperadores eram César, tá? E todos os que eram seguidores do César eram os cesarianos, tá? E as mulheres eram as Então, quando eles chamaram os cristãos de cristianos, eles podiam ter na cabeça deles ali, nós somos cesarianos, vocês são cristianos, entenderam? Vocês são essa turma aí que segue esse tal de Cristo aí. Mas, de qualquer forma, do lado positivo, isso mostra que eles tinham um testemunho. Amém. De que eram fiéis a Cristo. De que eles seguiam a Cristo. Ó Senhor Jesus. Seja pejorativo, no fim acaba sendo um reconhecimento de que eles eram de Cristo. Amém. E digo mais, eu considero isso bastante importante, porque uma das questões fortes entre os judeus era: Cristo veio ou Cristo não veio? Jesus era o Cristo ou Jesus não era o Cristo? Ou havemos esperar o Cristo ainda? Então, para esses cristãos ou cristianos, Cristo era Jesus. Amém. Amém? Então, irmãos, cristão é uma coisa boa. 1 Pedro capítulo 4. Olha só. Por isso que Pedro deve ter falado isso aqui. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 4. Vou ler do 12 em diante. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Olha aqui. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Amém? Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Por isso que a gente pode dizer, falar cristão para alguém, para eles era alguma coisa pejorativa. Era uma zombaria, algo assim. Tá certo? Mas, por isso Pedro está falando, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Amém. Que você é, Danilo? Cristão. E por isso que eu, pessoalmente, não gosto de ser chamado, rotulado de evangélico. Eu sou cristão. Por causa disso mesmo, eu sou cristão, eu sou seguidor de Cristo. Mesmo porque evangélico hoje tem uma conotação de católicos ou outras coisas, e os evangélicos, não é assim? Então é um ramo do cristianismo contra outro ramo do cristianismo, coisa assim. Mas nós somos cristãos. Amém, irmãos? Amém. Sou cristão. Versículo 27 do capítulo 11 de Atos.
Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Cláudio também foi um imperador. Nos anos 40, e essa fome parece que veio forte no ano 44, tá? Estou falando sempre depois de Cristo, né? Esse Ágabo vai ser falado outras vezes a respeito desse Ágabo. Ele era um profeta no sentido de falar coisas que ainda iriam acontecer. Então ele falou de maneira antecipada a respeito da fome que haveria por todo o mundo, tá? Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Então a gente entende que os irmãos foram tocados por essa palavra e fizeram uma oferta. Esses gentios que faziam parte da igreja em Antioquia, eles simplesmente consideravam os cristãos judeus irmãos. Em Jerusalém, eram essencialmente cristãos judeus, né? E na Judéia, a grande maioria até então eram cristãos judeus. Então veja, algo belo aconteceu aqui. Os gentios socorrendo os judeus. Imagine agora quando um judeu com fome recebe um saco de arroz que veio dos gentios. Tem que quebrar os conceitos, não tem? Tem que quebrar toda barreira. Oh, não, vou ficar com fome. Não vou aceitar coisa desse gentio. Eu espero que realmente tudo isso foi quebrado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, versículo 30. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então, Barnabé e Saulo estavam numa cooperação, numa coordenação ali na igreja em Antioquia. A gente vai ver no capítulo 13 mais a respeito da igreja em Antioquia. E esse vai ser um bom modelo para nós. Mas também queria mostrar para vocês aqui que essas ofertas foram enviadas por intermédio de Barnabé e de Saulo, que eram pessoas confiáveis. Então, esses irmãos tinham a confiança para levar as ofertas. E chegando lá, eles entregaram para quem? Para os presbíteros, enviando-o aos presbíteros. Presbíteros são os anciãos, os irmãos, de certa forma, mais experientes numa localidade, numa igreja, que tenha o cuidado, que tenha o encargo de ajudar os irmãos, de liderar os irmãos, de orientar os irmãos, tá certo? Então, os presbíteros, eles não podem ser avarentos. Eles não podem ser iludidos com o dinheiro. Por quê? Pode ser que muito dinheiro passe pela mão deles, para eles administrarem, tá certo? Mas a gente sabe que sempre que passa dinheiro na mão de alguém, o risco é grande. Por isso, então, vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3. Uma orientação de Paulo, isso mais para frente na experiência de Paulo, no ministério de Paulo, né? Mas aí ele fala com respeito aos bispos, que também
é o mesmo que presbítero. Tá bom? Capítulo 3, 1 Timóteo, versículo 1. Fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado, excelente posição almeja. É isso que está aí na sua Bíblia? Não. Excelente obra, função, serviço. É para trabalhar. É necessário, portanto, então, só para deixar bem claro, a ênfase não é em posição, mas é em servir. Tá? É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Modesto, o que é modesto, irmãos? Eu vou até pegar aqui vou pegar no original grego aqui, só um minutinho, para a gente ter uma impressão correta aqui. Vamos ver. Modesto. Modesto tem o sentido de ser bem organizado, conveniente, modesto mesmo. Modesto, simples, né? Tá? Então, alguém que não tem... Como é que eu posso falar? Vaidade, grandes luxos, né? Grandes aspirações materiais, vamos falar assim. Amém? Vamos lá. Modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, o bispo, o presbítero, tem que conhecer a Bíblia. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Qual que é essa palavra avarento? Vou pegar aqui também. Não avarento. Avarento é que não ama o dinheiro. Ok? Então imagine, você recebe lá as doações e vai distribuir. Se você é avarento, você vai ficar com uma comissão. Né? Você vai tirar a sua parte. E o que sobrar você dá para os outros. Então, não pode ser assim, tá? Vamos lá. Bom, tá bom, né? Nós chegamos na onde nós queríamos falar aqui sobre a questão da questão do dinheiro. Então, voltando lá, esses presbíteros, então, da Judéia, receberiam essas ofertas da Antioquia, ó Senhor Jesus. E aí nós vamos ter capítulo 12 na semana que vem, se Deus quiser. Amém. E depois nós vamos ver novamente sobre a igreja em Antioquia no capítulo 13. Amém. Mas queria dizer para os irmãos, a igreja em Antioquia parece que é algo que Deus dirigiu assim para que essa igreja tivesse um novo modelo também. Lembrando que a igreja de Jerusalém era grande e tudo mais, tinha muitos irmãos, mas era composta essencialmente de judeus. Então agora o Senhor levanta uma igreja que tem gentios e judeus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Então ficamos por aqui, irmãos. Tá bom? Amém. Ó Senhor Jesus.